A América Latina é o conjunto de 30 países do continente americano, 20 dos quais são estados independentes, e é chamada assim justamente porque é onde se falam línguas derivadas do latim, sobretudo o português e o espanhol. E essa é uma região bastante extensa do mapa, compreendendo desde a fronteira entre México e Estados Unidos, lá no norte, até a Terra do Fogo, na ponta sul da Argentina e do Chile. Então são mais de 21 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial, sendo que o Brasil é o maior país que compõe essa região, com seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de terra. E se o português e o espanhol são as línguas faladas por quase todos os latino-americanos, é porque, obviamente, Portugal e Espanha são os países que conquistaram e colonizaram esse território, trazendo consigo não somente o seu idioma, mas também toda a sua cultura, e especialmente, é o que nós vamos tratar aqui, a religião católica, que há séculos era a fé que predominava entre os países ibéricos. Então, quando o cristianismo surgiu no primeiro século lá na Palestina, ele era um fenômeno completamente oriental. Porém, ele logo se expandiu para a Anatólia, que também é conhecida como Ásia Menor, graças aos trabalhos e os esforços de pregação dos apóstolos e dos discípulos de Jesus no primeiro século. E já no quarto século, todo o Império Romano já era oficialmente cristão. Então podemos dizer que tanto o Oriente Médio, como a Ásia Menor, o norte da África e também a Europa, eram bastiões do cristianismo nos primeiros séculos. Porém, com a ascensão do Islã a partir do século VII, o Oriente Médio, o norte da África e a Ásia Menor, aos poucos foram sendo perdidas para os muçulmanos. E agora só sobrara a Europa mesmo como o único reduto estritamente cristão. Com isso, nós temos a formação daquilo que nós chamamos de cristandade na Europa a partir do século XI, que é considerada a era de ouro do cristianismo. Pois bem, quando chegamos ao século XVIII já, a Europa começa a presenciar uma certa decadência daquela velha igreja que moldou sua civilização, e assim acaba se abrindo as portas para o liberalismo e uma concepção de sociedade laica, onde as instituições públicas deixassem de ser religiosas como elas sempre foram antes. E esse período é conhecido como o Século das Luzes, ou Iluminismo, que prosperou grandemente em países como a Inglaterra, a Alemanha e a França no século XVIII, mas que a princípio não teve muita força tanto em Portugal como em Espanha. Apesar de que a expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil pelo Marquês de Pombal é uma dessas tentativas de criar no Brasil e em Portugal um cenário socioeconômico aos moldes do iluminismo, mas não foi tão bem sucedido assim quanto nos países citados anteriormente, Então, como os reinos ibéricos não cederam tão cedo aos ideais iluministas de laicidade do Estado e de liberalismo, a América Latina também se blindou no começo contra esses princípios antirreligiosos. Já os Estados Unidos, por exemplo, antes mesmo da Revolução Francesa, em 1776, deixava de ser colônia inglesa e já armava sua própria revolução laicizante de separação entre igreja e Estado. E com o apoio da maçonaria, que é uma inimiga voraz da igreja desde longa data, começaram também a influenciar países latino-americanos a seguir esse mesmo exemplo dos Estados Unidos. E é aqui que nós temos o começo da desolação do cristianismo em solo latino-americano. Até 1836, praticamente todas as potências latino-americanas já haviam se separado de suas mães ibéricas, e os movimentos independentistas, diga-se de passagem, tinham um claro traço anticlerical. Tanto que no Brasil a maçonaria ganhou muita influência no século XIX, e aliás com um grande incentivo do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro. Com isso, a grande tônica social do século XIX na América Latina é a disputa por espaço entre o catolicismo e o liberalismo maçônico. E ainda que muitos dos estados conservassem suas raízes católicas, por outro lado, eles advogavam por um regalismo, ou seja, a pretensão do Estado de controlar a igreja. No Brasil, por exemplo, mesmo que Dom Pedro II ele se declarasse respeitador da religião católica, ele fazia vista grossa quanto a seus funcionários que, de modo abusivo, azucrinavam a vida da igreja. Analogamente, coisas parecidas também aconteceram na Argentina, na Colômbia, no Paraguai, na Venezuela, no Peru e principalmente no México, mas também em muitos outros países onde a igreja foi amplamente perseguida, teve seus bens confiscados, foi restringida e entre tantos outros assédios sofridos. Somente um país neste período merece mesmo os elogios dos católicos, um estado que infelizmente era dado como de pouca importância na época, mas que na realidade deu os melhores exemplos na relação do Estado com a igreja, que era o Equador,
principalmente por causa de Gabriel García Moreno, presidente do Equador nas décadas de 1860 e 1870, e que foi um homem de governo extraordinário. Ele, como católico extremamente zeloso que era e senhor dos destinos de seu país, julgou ser de seu dever transformar o Equador naquilo que as origens desse país diziam o que ele deveria ser, um Estado cristão. Dessa forma, García Moreno resolveu promover o catolicismo como política de Estado no Equador, de forma como nunca se viu num país latino-americano. E como isso irritava no fundo da alma os liberais da ala maçônica, entusiastas do Estado laico, infelizmente García Moreno acabou assassinado covardemente pela maçonaria em 1875. Mas a verdade é que tanto no século XIX como no século XX, a conjuntura política e social dos países latino-americanos muito pouco favorecia uma estabilidade do catolicismo. Porque, variando de país para país, a América Latina sempre foi um continente de turbulências, de crises e de golpes de Estado. Além disso, com a urbanização desses países, nós temos um fenômeno muito forte de descristianização da população que passava a migrar para as grandes cidades. Então, se nós podemos dizer que houve uma religião do Estado nos países da América Latina no século passado, esse com certeza foi o positivismo jurídico, já que recheados de regimes militares ao longo do século XX, ou pelo menos com uma grande participação destes no governo, a lei passou não mais a se basear num código de moral cristão, mas apenas na opinião dos governantes, que viam a Constituição como a única lei válida que a sociedade deveria cumprir. E com a separação entre Estado e Igreja, a partir do fim do século XIX, na maioria dos países da região, a Igreja foi quase que totalmente tirada de cena e a ideologia secularizante exerceu quase que por todo lado uma forte influência. Depois do laicismo, foi o marxismo que veio complicar ainda mais a vida da Igreja. Talvez o exemplo mais marcante disso seja o do México, onde a partir de 1917 os comunistas marxistas tomaram o poder e tacaram um verdadeiro terror nos religiosos mexicanos, basicamente suprimiram, perseguiram e expulsaram membros da igreja do país, o que suscitou uma grande revolta católica nos anos 20, que deu origem à famosa e não menos sangrenta Guerra Cristera no México. Cuba, então, não precisa nem falar que virou o centro comunista das Américas, né? O Brasil e muitos países também foram muito abalados com essa ameaça comunista, ao ponto de só conseguirem deter esse avanço às custas de um regime militar muito duro, mas que no fim acabou foi por fortalecer a esquerda. Logo, nós vemos que esse catolicismo latino-americano, mesmo que sincero nas grandes massas, entre as elites e a governança quase sempre esteve mais para um verniz mesmo. Então, quando a situação apertava para os católicos desses países, na maioria das vezes foi o povão mesmo que segurou a barra. Como foi já no citado exemplo dos católicos mexicanos, que lutaram até a morte contra a tentativa de descristianização do país. Então, mesmo que o cristianismo na América Latina, cristianismo católico, que aliás é o cristianismo mais conservador que tem, né? É só você ver como os países protestantes se entregaram completamente ao secularismo e hoje são os países que mais têm ateus no mundo. Já a América Latina ainda é uma área muito importante para a cristandade. Eu chego a dizer que talvez hoje em dia ela seja a única esperança, já que a Europa já tem uns 300 anos que está aí vacilando num nível absurdo. E aos poucos está caminhando a Europa para um ponto onde os cristãos serão a minoria. Se já não são, né? Vendo que a taxa de cristãos praticantes nas potências europeias é fraquíssima. Então é mais do que claro que logo logo a Europa vai cair em desgraça com esse progressismo que só aumenta por lá, com exceção talvez de Polônia e Hungria, que são as únicas que se salvam na Europa. Se você for pensar dessa forma, a América Latina tem que ser olhada com muita atenção, sim, pois dependendo das circunstâncias ela pode ser a última chance da cristandade sobreviver no futuro. Porque se você for pegar de um ponto de vista puramente estatístico, nenhuma parte do mundo cresceu tão rápido quanto a América Latina. Na época da independência dos países latino-americanos, ou seja, na primeira metade do século XIX, toda a América Latina era composta por apenas 18 milhões de habitantes. Em 1900, já eram 72 milhões de habitantes. E em 1939, 144 milhões. Ou seja, num período de pouco mais de 100 anos, a população latino-americana foi multiplicada por 8. E hoje são quase 600 milhões de latino-americanos espalhados por 30 países, dos quais 70% ainda são católicos, é uma porcentagem muito alta.
Então não faz o menor sentido que somente um único país em toda a América Latina seja confessionalmente católico, que é a Costa Rica. Então dá pra ver que o processo de descatolicização e de descristianização da América é praticamente um fenômeno que vem dos governos, não do povo. Os governos são quase todos fantoches das elites judaicas e maçônicas que mandam no mundo. Todos esses estados modernos, republicanos, democráticos e laicizados são as piores invenções desse ocidente distorcido, que não tem nada mais de católico. E olha que o próprio Getúlio Vargas, que era um agnóstico, positivista, ele entendeu isso e reinseriu o catolicismo na esfera pública brasileira. E por quê? Porque o povo é católico, e se o povo é católico, o governo que representa esse povo também deveria ser católico, né? Mas se há 200 anos nós já estamos experienciando esse processo de descatolicização da sociedade, é um pouco difícil que as coisas voltem a ser como eram, né? Felizmente, parece que com o advento da internet nós temos um contraponto à imprensa tradicional que vive de difamar a religião, e a imprensa tradicional sempre foi quem repercutiu mais as coisas e quem mais formou opinião, né? Agora nós temos um contraponto a isso. E agora dá pra ver surgir aí uma nova geração de católicos bem esclarecidos que entendem as origens católicas ibéricas do nosso país. E talvez esse seja um primeiro passo, quem sabe, né, para uma reconstrução da cristandade no Brasil e na América Latina. Se não for sonhar demais também, né? Se bem que com o passar do tempo parece que as coisas mais regridem do que progridem, né? Imoralidade generalizada, prostituição, pornografia, parada LGBT, feminismo, então... não sei. No entanto, é isso. Lembrando aqui no final do vídeo que você pode ajudar o canal nessa missão de difusão de um conservadorismo consistente, então me ajuda a te ajudar. Então você me ajuda muito se tornando um membro do canal. Os nomes que estão aparecendo aí na tela é de quem já colabora com o Lobo Conservador, então se você quiser dar aquela força pro canal, eu peço que você considere essa ideia de se tornar um membro, fechou? No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!